comigo assim, hashtag não é ensaio. Não é ensaio, ok? Vamos ver aqui 1 Samuel capítulo 16, do versículo 1 ao 13, o chamado de Davi. A palavra que você recebe, toda palavra que você recebe é um chamado para a sua vida. Toda palavra que você recebe, toda palavra que você é ministrado, é um chamado para a sua vida, amém? Vamos declarar a nossa palavra profética aqui. Levanta a sua Bíblia aí em nome de Jesus. Profetiza assim comigo, não importa se está no iPad, se está no tablet, no celular. Levanta com ela e fala, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu declaro que eu jamais serei o mesmo. Eu quero declarar que a minha mente está alerta. O meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca mais serei o mesmo. Nunca. Nunca. Em nome de Jesus. Amém? Nunca mais seremos o mesmo. Capítulo 16 de 1 Samuel, a partir do versículo 1, diz assim: E o Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Ou seja, Deus falando aqui a Samuel, dizendo: até quando você vai ficar triste com a situação que está acontecendo ao seu redor? Estou traduzindo. Até quando você vai ficar entristecido, cabisbaixo, desanimado, murmurando, desacreditado? Até quando? Levanta, Deus está falando, levanta. Tem alguém pegando aqui? Levanta, levanta, porque eu tenho uma palavra. Levanta, porque há uma missão. Levanta e vai fazer aquilo que eu tenho falado para você fazer. Tem alguém comigo aqui? Levanta, porque eu sou contigo. Levanta. Ser forte e corajoso em nome de Jesus. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Estou lendo de novo. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Ou seja, a palavra do Senhor veio a Samuel. Samuel ficou com medo por causa da situação ou por causa da razão. Ele falou: a hora que eu chegar lá para ungir outro rei, meu Deus, a hora que o rei ficar sabendo, a hora que Saul ficar sabendo, ele vai cortar a minha cabeça. Como assim eu vou ungir um outro rei no lugar dele? Né? Mas aí Deus manda, quando Deus manda, Ele não só manda como dá estratégia de como fazer. Tem alguém entendendo aqui, sim ou não? Aí Deus dá estratégia para ele. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que você foi sacrificar ao Senhor. Olha só. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Deus dando detalhes daquilo que ele estava dando como ordem. Deus dando direção, Deus chamando Samuel, falando para ele levantar, dando direção, dando estratégia, dando detalhes do que ele deveria fazer. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, ou seja, pessoas, autoridade que faziam parte da segurança ali do rei. Quando viu Samuel chegar, já foi se encontrar com ele. Foram encontrar e perguntar: você está vindo em paz?
Ou está pegando alguma coisa? Você está em paz? Samuel respondeu: sim, vem em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Ou seja, ele já deu exatamente o que Deus tinha falado para ele fazer. Ele não se distraiu com outras coisas. Ele chegou e disse aquilo que Deus pediu para ele dizer. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. Olha só, Samuel foi amando de Deus com instruções e detalhes daquilo que Deus tinha pedido para ele fazer. E quando ele olha o primeiro filho de Jessé, o mais belo, o mais forte, né? Pode passar aí o versículo. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe, com certeza é esse que o Senhor, contudo, ele se encantou com o primeiro filho. Homem forte, bonito, né? Vistoso, treinado, né? Devia ser um guerreiro musculoso, tal. Já se encantou. Não é esse, claro que é esse, né? Veja bem, se nós recebemos uma ordem de Deus, quando nós recebemos uma ordem de Deus, Ele sempre vai nos dar essa ordem detalhada. Tem alguém comigo aqui, sim ou não? Mas mesmo assim é possível que eu e você venhamos nos enganar ou venhamos nos distrair com algumas coisas belas que chegam antes daquilo que Deus quer que seja feito. Tem alguém entendendo aqui? Sim ou não? Samuel foi para cumprir o chamado de Deus, mas ele se enganou. E muitas vezes nós nos enganamos, olhamos aquilo que não é de Deus. E qual é o problema? O problema não é se enganar, o problema é persistir no engano, não querer mudar e não querer ouvir. Não, mas esse aqui é o que tem mais razão, esse aqui é o que faz mais sentido. Não faz sentido nenhum outro. Esse aqui é o cara que é preparado, esse aqui é de fato alguém que vai representar Israel em sua estrutura. E às vezes nós nos enganamos com ofertas, nos enganamos com propostas, nos enganamos com aquilo que a razão faz mais sentido do que o espiritual. O espiritual, o milagre, a fé, muitas vezes não vai fazer sentido. Quem está comigo aqui, dá um glória a Deus. As notas estão caindo aqui. Em nome de Jesus. Às vezes aquilo que Deus quer que você faça não vai fazer sentido. Amém, queridos? Então, o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Olha só, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu esse. Em seguida Jessé levou a Samá a Samuel. Mas esse disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos. Mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Quando a gente está ligado naquilo que Deus quer, nós não sentamos à mesa para comer, enquanto não chegue aquele que Deus prometeu que seria
ou aquilo que Deus prometeu que seria. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Ninguém vai sentar à mesa para comer enquanto você não chegar, porque há um chamado na sua vida. Tem alguém aqui comigo em nome de Jesus? Há um chamado na sua vida, eu quero declarar isso em nome de Jesus. Deus te escolheu, Deus te chamou, derramou uma unção sobre você, e ninguém vai sentar à mesa enquanto você não chegar. Você pode exaltar o nome do Senhor? Você acha que está esquecido? Você acha que ninguém olha para você? Você acha que ninguém te percebe? Você acha que você não é importante no reino de Deus? Pois eu digo para você, aquele que criou todas as coisas morreu por sua causa. Abriu e se entregou por sua causa. Tem alguém comigo aqui em nome de Jesus? Queridos, toda palavra é um chamado para ação. Tudo que nós recebemos de Deus nunca vai fazer com que a gente fique parado, paralisado. Sempre vai nos chamar a fazer algo, a agir. Sempre que nós recebemos uma palavra de Deus, Deus está nos empurrando para fazer algo. Davi recebeu uma palavra que ele seria rei. Recebeu essa palavra e foi ungido diante dos seus irmãos, que ele seria o rei de Israel. E essa palavra não foi apenas uma promessa de Deus. Essa palavra foi um chamado. E esse chamado empurrou Davi ao propósito dele. Empurrou a vida de Davi a uma ação, a agir diante de uma palavra. O problema é que muitas vezes nós estamos ouvindo ainda, somente ouvindo, nós vivemos ouvindo a palavra, mas nós não andamos pela palavra, nós não se movemos pela palavra. Nós devemos ser ouvintes da palavra, e ao ouvir essa palavra, nós devemos andar sobre ela. Tem alguém me entendendo aqui em nome de Jesus? Então há pessoas que já receberam palavras proféticas, há pessoas que já ouviram pregações, inúmeras pregações, já sabem do chamado, mas não estão andando ainda, mas ainda não estão paradas na unção, não estão andando nessa palavra, não caminham na missão. Quem está me entendendo aqui, diga glória a Deus. Eu recebo palavra, eu recebo pregação, eu recebo a revelação, mas eu tenho que andar na missão. É uma missão que nos foi dada. Há algo maior sobre a nossa vida. Há uma unção derramada, mas para um movimento, para que eu ande mediante aquela palavra. Deus sempre ministra o meu coração. Tudo que nós estamos passando e vivendo no dia a dia não é um ensaio. Diga comigo, não é ensaio. Não é ensaio, diga comigo, não é treinamento. Tudo que nós vivemos não é um ensaio, mas é um chamado de Deus para a nossa vida. Tem alguém entendendo aqui, sim ou não? Então, quando eu e você recebemos uma palavra, nós temos que andar sobre essa palavra. A palavra que você recebe não é para você guardar, não é para deixar ali, só para massagear o seu ego. É para você viver essa palavra. Eu me lembro que toda vez que eu estou ouvindo alguma palavra, alguma coisa, alguma ministração, eu anoto todas as chaves que falam comigo, porque eu preciso viver essa palavra. Toda palavra que é lançada sobre a minha vida, eu preciso viver essa palavra, preciso caminhar sobre ela, porque no dia da angústia, no dia em que a sua razão vai estar contra tudo, olhando tudo contra, você tem apenas a palavra para se apegar. Não importa como esteja a situação, se você tiver uma palavra, você vai continuar. O chamado de Deus na sua vida, você vai continuar. Por isso que eu e você precisamos andar sobre a palavra.
Não somente guardar, mas viver essa palavra. Não é ensaio, fala para o seu irmão, e não é ensaio. É para andar sobre a palavra. É para viver sobre a missão. Fala para ele, não é ensaio. Repete comigo, diga, não é ensaio. Veja bem, todos nós fomos chamados para governar e reinar nessa terra. Você foi chamado para governar. Sim ou não? Você não acredita, que você nem responde. Você foi chamado para governar e para reinar nessa terra. Nós somos embaixadores, a Bíblia afirma: se perseveramos com Ele, também reinaremos com Ele. Dá para entender isso aqui ou não? Se eu persevero com Cristo, se eu persevero na palavra, se eu persevero no chamado, se eu persevero no evangelho, se eu persevero na oração, se eu persevero na busca, então reinaremos com Ele. Reinaremos com o Senhor. Essa palavra está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos com Ele. Reinaremos. Eu e você somos destinados a governar. Você é destinado a governar. Você é embaixador de Cristo. Sim ou não? Tem um governador do seu lado aí, olha para ele. Você tem cara de governador, fala para ele. Só que não, né? Governador. Só que existe uma mentalidade que aprisiona a pessoa. Mentalidade, sabe, que prosperidade é pecado. Que governar é idolatria. Nossa, como assim você, rei? Não, o Senhor te chamou para reinar, para governar sobre todas as coisas. Mas a religiosidade, que vem de uma raiz histórica aí, de voto de pobreza que é feito, isso enrustiu em nós uma mentalidade de pecado. Prosperidade é pecado, reinar é pecado, ser alguém que governe as suas emoções, alguém que governe a sua vida financeira, alguém que governe e domina sobre a sua família, sabe? Alguém que exerce esse reinado, chamado de Deus através da palavra. A gente se distancia do chamado de Deus quando nós temos uma mentalidade escassa. Nós temos incrustado em nós pessoas que olham pessoas prósperas e dizem: esse cara só é próspero porque está roubando, está fazendo alguma coisa, é lavagem de dinheiro, tem algo errado com esse cara aí, por isso que ele é próspero. Porque é uma mentalidade que foi construída na cultura brasileira. O rico só é rico porque ele é ladrão. A pessoa só é próspera porque tem alguma coisa errada, tem alguma coisa escondida naquele cara ali. É uma mentalidade que não é a mentalidade de Cristo. Isso revela em nós uma inveja. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos acessar as riquezas de Deus, a prosperidade do Senhor? Por causa da nossa crença. Porque eu e você não conseguimos entender que Deus é um Deus de prosperidade. Deus é um Deus de prosperidade. Deus é um Deus de prosperidade. A mentalidade do reino não é escassez, é abundância. O nosso Deus é o Deus Jeová Jireh. Sabe o que significa Jeová Jireh? Deus provedor. É um Deus que provê, é um Deus que prospera, é um Deus que derrama, é um Deus que levanta, é um Deus que faz abundantemente mais sobre a nossa vida. Ageu 2:8, Deus é dono do ouro e da prata. Tem alguém entendendo aqui, sim ou não? Deus provedor, Gênesis 22:14, Deus provedor, Ele é um Deus provedor. Você não vai conseguir acessar a prosperidade enquanto você não consegue entender mudança de mentalidade, reino, mudança, que
que você foi chamado para ser um governador, que você foi chamado para ser rainha, para ser rei. Isso parece que até pesa, as pessoas não conseguem receber isso, mas não sou eu que estou falando. A Bíblia está dizendo: o Senhor te chamou para governar, o Senhor te chamou para reinar sobre todas as coisas na terra. Tem alguém comigo aqui em nome de Jesus? Há um chamado sobre a sua vida e você precisa tomar posse disso. Quem tem olhos maus não consegue celebrar a vitória, não consegue ver prosperidade nos outros. Mas quem tem chamado sabe que a abundância é a herança de filho. Abundância é herança de filho. Você é filho de Deus. Se Ele é dono de tudo, você é dono também. Em nome de Jesus, a razão, as circunstâncias, a economia, o governo quer tirar essa sua certeza. Ele quer tirar, ele quer minar a sua fé. Ele quer colocar a razão ao contrário em você. Ele quer fazer você se prostrar diante das situações ruins. Mas nós não andamos por aquilo que nós vemos. Nós não nos movemos pela razão. Nós não nos movemos por notícia. Nós não nos movemos por governo. Nós nos movemos pela fé. Nós nos movemos porque cremos. Nós acreditamos no Evangelho. Eu e você fomos chamados para ser governadores. Alguém recebe isso em nome de Jesus? Em nome de Jesus. O Senhor te chamou para ter uma mentalidade próspera e não escassa. Sai dessa mentalidade. Em nome de Jesus, o Senhor está te chamando. Filho, eu te chamei para prosperar. Ah, então não vai ter desafio, não vai ter luta. Ninguém falou que não vai ter desafio, não vai ter luta. Todo mundo vai ter desafio e vai ter luta. Inclusive, quem tem muito dinheiro, tem muito desafio e muita luta. Só que eu quero ter muito desafio, muita luta igual a eles. Tem alguém entendendo aqui o que eu estou dizendo ou não? A quem muito é dado, muito é. A quem muito é dado, muito é. Querido, quem quer ser muito cobrado aqui, levanta a mão. Ah, querido, o Senhor pode me cobrar, pode entregar mais. Sim ou não, igreja? Tem a ver com chamado. Fala para o seu irmão aí, não é ensaio. Fala para ele, não é ensaio. Não é ensaio. Isaías capítulo 61, versículo do 1 ao 2 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. O Senhor te chamou para governar com autoridade espiritual. Você tem autoridade espiritual, sabia disso? Sabia disso? Sim ou não? Essa palavra se cumpre em Cristo, na nossa vida nos dias de hoje. Em Lucas capítulo 4, versículo do 18 ao 19. Pode colocar para mim aí. Lucas capítulo 4, versículo 18 diz assim. 18 e 19 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. A gente já acabou de ler. E me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Proclamar o ano da graça do Senhor. Sabe o que Ele quer dizer aqui? Proclamar o ano da graça do Senhor. Sabe o que Ele quer dizer? Chegou o reino de Deus. Ou seja, nós somos chamados para governar com autoridade espiritual. Essa autoridade espiritual
é uma mentalidade do reino de Deus. Essa unção, esse pensamento, essa visão é levar para as pessoas: chegou o reino de Deus, a graça do Senhor chegou um novo tempo, chegou uma nova história. Tem alguém entendendo aqui? Em nome de Jesus. Proclamar o ano da graça do Senhor. Nós temos que proclamar isso e não destilar os problemas. Nós não podemos ser evangelistas do caos. Eu e você não fomos chamados para disseminar a destruição, para disseminar reclamação, murmuração. Não, nós não fomos chamados para ficar murmurando dia após dia. Você foi chamado para o evangelho da paz, para calçar os pés com o evangelho da paz, para declarar o ano aceitável do Senhor. Declarar o ano aceitável do Senhor. Graça de Deus. Para isso você foi chamado. Fomos chamados para destravar destinos, proclamar liberdade, restaurar a visão das pessoas, curar feridos, anunciar que Ele está vindo. Ele vem saltando pelos montes, e Ele vem saltando. Ele vem. Jesus está voltando. Ele vem. O Senhor está voltando, igreja. O Senhor está voltando. E você foi chamado para governar até que Ele venha. O chamado não é pessoal, é coletivo. Tem alguém entendendo aí? Fala para ele: o chamado, dá uma cutucadinha aí. Não é só para você. O chamado, Deus levanta você como embaixador de Cristo. Homens e mulheres, governo. Mas é coletivo. É para alguém, é para derramar sobre alguém. A sua unção não é só para você brilhar. Não é para você ser, sabe, a traquinas. É boa aquela bolacha. Ontem eu estava com uma tremedeira de fome, comi um pacote inteiro. Depois quer emagrecer. Não é para você brilhar. É para você libertar as pessoas que Deus está colocando do seu lado. Fala para o seu irmão: é o bonitão, o embaixador. Fala: bonitão da balachita. Quem já chupou a balachita? Nossa, vocês são os velhos, hein? Quem lembra da balachita? Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Nele o meu prazer está. Desatar. Não é para mim brilhar, é para Ele brilhar. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza. Mudei o tom? Perdendo tudo. Pode pegar no tom normal. Não, pode ser. Pode manter então, pode manter. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. O
chamado é coletivo. Não é para você brilhar, é para o Senhor brilhar na sua vida. É a unção do Senhor. Você foi chamado para governar, você foi chamado para reinar, porque Ele virá buscar uma igreja a qual você levantou em nome de Jesus. Quem foi chamado para governar aqui, dão glória a Deus. Aleluia. Você foi chamado para governar, para reinar. Fala para o seu irmão, não é ensaio. Você vai entender, não é ensaio. Você foi chamado para governar. Você foi chamado. Você foi chamado para prosperar. Alguns só ainda entenderam isso. Os problemas, eu acho que ofuscaram tanto. Os problemas estão tão ofuscando o brilho do Senhor na sua vida, que estão maiores do que o Senhor na sua vida. Mas hoje o Senhor veio te ressuscitar. O Senhor manda te dizer: você foi chamado, filho. Você foi chamada, filho. Filha, você foi chamado para prosperar e mudar realidades. Foi chamado para transformar realidades. Chamado de Deus nunca nos coloca na posição de mendigos espirituais. Mendigos espirituais, mendigos emocionais, que ficam mendigando um pouquinho da presença de Deus. Senhor, um pouquinho de unção, sabe, um pouquinho. É que eu tenho um pouquinho, sabe, é que a minha unção é pouca. Não, querido. Olha para essa pessoa maravilhosa que está do seu lado. O Senhor não chamou você para ser um mendigo espiritual. Ele te chamou para prosperar. Ele te chamou para levantar. Ele te chamou para te colocar diante de reis e rainhas. Colocar você na mesa para você ser boca de Deus aonde você está. Ele te levantou para ser boca de Deus nessa faculdade. Ele te levantou para ser boca de Deus nesse trabalho. Ele levantou para o brilho e a graça e a glória de Deus brilhar na sua vida, e o nome do Senhor ser glorificado. Vai mandar das sunhas dele. Fomos chamados para emprestar e não tomar emprestado. Deuteronômio capítulo 28, versículo 13 diz assim: o Senhor, fala para ele aí, o Senhor te colocará por cabeça e não como cauda. A palavra do Senhor, vou repetir: o Senhor te chamou para te colocar como cabeça e não por cauda. Você sempre estará por cima, nunca por baixo, sempre por cima. Tem alguém entendendo isso em nome de Jesus? Ah, pastor, mas deu errado, eu perdi o emprego. Ah, pastor, deu errado o contrato, eu perdi tudo. Ah, pastor, eu estou endividado. Sempre o Senhor te chamou para colocar você sempre por cima. O Evangelho, a graça, a presença de Deus nunca vai ficar por baixo. Aquilo que você tem ou deixa de ter não significa quem você é. Deus te chamou para governar e para reinar. Você é filho de Deus. Não importa se você tem ou não tem, isso não define quem você é. Quem define quem você é a palavra de Deus. Você não vive de condição. Não vive de condição. O Senhor te chamou para prosperar. Os humilhados serão exaltados. Os fiéis no pouco serão colocados sobre o muito. Ah, está difícil. Seja fiel. Ah, quanto desafio, seja fiel. Ah, Senhor, eu não estou vendo nada acontecer, seja fiel. Seja fiel, porque os humilhados, Lucas capítulo 16, versículo 10, os humilhados serão exaltados.
Tem alguém comigo aqui, sim ou não? Chega de viver pedindo favor. Favores espirituais e emocionais. O chamado é para você andar com autoridade. Deus te dá autoridade espiritual. Ser canal de provisão, ser resposta. Você é a resposta de Deus nessa terra. Tem alguém comigo aqui em nome de Jesus? Quem foi ungido aqui para prosperar? Quem foi ungido e chamado por Deus aqui em nome de Jesus para viver o melhor dessa terra? Para governar sobre todas as coisas? Isso é Bíblia, isso é palavra de Deus. Tem alguém que recebe essa palavra? Tem alguém que vai andar por essa palavra? Quem vai andar nessa missão? Dê glória a Deus em nome de Jesus. Quem foi ungido não vive com a caneca pedindo esmola, não vive de mão estendida pedindo, mendigando, vive de mão estendida abençoando, declarando libertação, cura, prosperidade. Sabe por quê? Quem é chamado não precisa mendigar, porque Deus provê todas as coisas. Fica tranquilo, meu irmão, Deus te chamou. Fique em paz, meu irmão. Ele te chamou, Ele vai prover. Fique em paz, meu irmão. Os homens fecharam as portas para você. Deus te chamou, fique em paz. Ah, está dando errado tudo que você está fazendo. Fique em paz, meu irmão. Se Deus te chamou, fique em paz, que Ele vai resolver a situação. E se o mar não abrir, você vai passar por cima, você vai passar a nado, você vai passar pé enxuto. Mas eu quero te dizer que você vai passar. Você vai passar em nome de Jesus. Fala para ele, não é ensaio. Fala para ele, não é ensaio. Diga comigo, não é ensaio. Olha só que interessante, agora você vai entender por que eu estou falando que não é ensaio. As batalhas de Davi, eu por várias vezes preguei que as batalhas de Davi eram um treinamento de Davi. Davi estava treinando, nós lemos lá no começo, 1 Samuel, capítulo 16. Nós lemos lá no começo. Por várias vezes eu preguei dizendo, Davi estava sendo treinado lá no campo, cuidando de ovelhas. Davi estava sendo treinado quando ele estava matando um urso, estava matando um leão. Era treinamento de Deus para a vida dele. Já vi muitos pastores pregando isso, que era treinamento. Quando Davi foi matar o gigante, era treinamento. Ele estava treinando, ele estava sendo treinado por Deus. Mas se Davi estivesse sendo treinado, isso significa que qualquer pessoa que treinasse ia fazer o que ele fez. Tem alguém comigo aqui, sim ou não? Se eu treinar aquilo que eu sou ruim, eu fico bom, sim ou não? Quem está me entendendo aqui, diga glória a Deus. Quando Davi enfrentou o leão, o urso, não era treinamento, era apenas um ensaio. Talvez você não pegou ainda. Se Davi estivesse sendo treinado, qualquer pessoa que treinasse seria igual a Davi, ou talvez melhor que Davi, porque Davi era pequeno. Mas não tinha a ver com treinamento, tinha a ver com chamado. Já tem alguém entendendo aqui? As pessoas olham para você, mas como que ele consegue? Se esse panguão consegue, eu consigo também. Se ela consegue, eu também vou conseguir. Mas sabe que eles esqueceram que não é treinamento, não é copiar, não é autoajuda, não tem a ver com autoajuda, não tem a ver com técnica, não tem a ver com maturidade, não tem a ver com experiência, tem a
a ver com chamado. Tem a ver com o chamado de Deus na sua vida. Por isso não era treinamento, era um ensaio. Fala para o seu irmão, era um ensaio. Para ele estar vivendo o chamado que ele viveu. Era um chamado de Deus para a vida dele. Ah, querido, você vai viver o sobrenatural de Deus. Que as pessoas vão falar, eu vou fazer igual ele fez. Mas não adianta você fazer igual. Porque é chamado. Tem um chamado de Deus para a sua vida. Tem um chamado de Deus para a sua vida, sim ou não? Você está em ensaio. As lutas que cometem ao seu redor é um ensaio. Você já foi chamado por Deus. A igreja foi chamada. Cada luta que você enfrenta, Deus está te dando autoridade profética para você governar. Para você entender que você tem um governo nas suas mãos, o rei. Você está exercendo o reinado nas suas mãos. Não porque você é bom, não porque você é maduro, não porque você tem muito tempo de crente, não porque você tem muita experiência, não porque você já viu alguém fazendo, mas porque Deus te chamou. Deus te chamou para governar. Eu e você precisamos pegar a palavra do Senhor e andar nela. O chamado não é futuro, como muitas vezes as pessoas acham. Ah, o chamado é o futuro, quando eu for consagrado a tal, eu vou ter autoridade. Não, o chamado é para exercer agora, já, o presente em movimento. O chamado é com o que você tem na mão. Fala para ele, não é ensaio. Não é ensaio, fala para ele. É chamado. É chamado. Por isso o Senhor te chamou para perseverar até o fim. É até o fim, meu irmão. O chamado não é uma corrida curta. O chamado é uma maratona até a volta de Cristo. Ele virá. Amém? Então não é uma corrida curta. Não é um tiro de 50 metros. Não é um tiro de 200 metros. O chamado, quando você recebe a palavra, você vai viver nele. E você não vai parar. O chamado não é só uma corrida. Ah, mas está doendo meu tornozelo. Ah, mas... Não, mas eu tenho um chamado. Ah, mas eu tive um acidente, machuquei o joelho. Eu quebrei o joelho, está doendo. Não, mas eu não posso parar. Eu tenho um chamado. Ah, minha barriga está doendo, está me dando cãibra, está me dando, sabe, enjoo. Eu estou passando mal, mas eu tenho um chamado. Ah, mas eu estou com dor de cabeça, os meus ouvidos estão doendo, eu não consigo enxergar nada na frente, mas eu tenho um chamado, eu tenho um chamado, eu tenho um chamado, eu tenho um chamado. Ah, mas eu perdi o emprego, ah, mas eu perdi a minha empresa, ah, mas eu estou com luta no casamento, mas eu tenho um chamado, eu tenho um chamado. O Senhor me chamou, há uma promessa sobre a minha vida, há um chamado e eu não posso parar. É uma maratona, não é um tiro de 300 metros, não é 5 quilômetros, não é 20 quilômetros, é até que Jesus venha buscar a sua igreja. É até Jesus voltar. Ele virá, soberano em poder, ele virá, e ele vai te encontrar resiliente, perseverante, caminhando embaixo do chamado, embaixo da palavra, não para um futuro, mas do movimento de agora. Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Em outra versão, se não desistirmos. Não nos cansemos de fazer o bem. Não é uma corrida curta.
É uma maratona, perseverança. Não é só hoje, não é só amanhã, não é só esse ano, não é só quando tudo parece perfeito, é principalmente quando as coisas estão difíceis, é onde você vai mostrar que você entendeu o chamado de Deus para a sua vida. Quem tem chamado, não anda um tiro curto. Chamado não é para você parar no meio da estrada, é para você continuar até o final. O chamado não é para você negociar a unção no meio do caminho, com propostas, com distrações. Ah, mas eu acho que essa proposta aqui é melhor. Ah, mas eu acho que essa ideia, essa ideologia aqui, ela acho que faz mais. Não. Quem tem chamado não negocia. Quem tem chamado permanece, prevalece, mantém. O chamado é para manter. O chamado não é um evento, é uma vida inteira de fidelidade. Quem está entendendo? Se o Senhor fizer isso para mim, eu vou ser fiel com o Senhor. Se acontecer isso, então eu vou ser fiel com o Senhor. Não. O chamado é para a vida inteira, é fidelidade. É uma vida inteira de fidelidade. Quem está entendendo aqui em nome de Jesus? Davi nos mostra que o chamado começa com uma palavra. Uma palavra. Mas não termina nessa palavra. Não termina nela. Ele precisa ser vivido. Me batizei, agora acabou. Não, agora que começou. Tem alguém entendendo ou não? Aceitei Jesus, agora acabou. Não, agora começou, acabou de começar. Eu recebi oração, agora eu estou cheio. Maravilha, terminou. Agora que começa, é agora. A jornada continua, a maratona continua, até o Senhor voltar. Não é só promessa, é missão. Missão de vida. Missão de vida e não meio de vida. Seus afazeres, seus compromissos é um meio de vida. Agora, o meio de vida, seu trabalho, seus compromissos, meio de vida, para você ganhar dinheiro, é muito vago se você só se envolver com isso, se só isso for importante para você. A missão é maior, o chamado é maior. Tem alguém entendendo isso aqui em nome de Jesus? Há um chamado sobre a sua vida. E não é para um futuro, é para o presente. E não é sobre você, é sobre governar, é sobre prosperar e libertar os outros para que o nome do Senhor seja glorificado. Quem está entendendo aqui em nome de Jesus, fala comigo, não é ensaio, é chamado. O chamado que você recebeu não é apenas sobre quem você vai ser. Pega isso aqui em nome de Jesus. Mas sobre o que você já deve começar a viver hoje. Eu tenho um chamado. Para quê? Para fazer missões. Você tem um chamado para fazer missões. É para hoje. Não é para quando você for para a China. Eu tenho um chamado para ir para a África. Para fazer o quê? Missões. Começa agora, não é lá na África. É hoje, é agora, é aqui. Quem está entendendo comigo? Quem está entendendo aqui em nome de Jesus? Deus está te chamando para viver esse chamado hoje. Para você viver sobre essa palavra. Essa palavra vai te levar a cumprir, a viver o propósito de Deus através do chamado de Deus na sua vida. Quero contar uma história para vocês do bombeiro e o incêndio. Se coloque de pé em nome de Jesus. Um jovem foi contratado para ser bombeiro. No primeiro dia, deram-lhe o uniforme. Olha para mim, que a palavra do Senhor está falando com você. No primeiro dia, deram um uniforme, o capacete
e um rádio para ele. Mas o comandante disse: hoje você não vai apagar incêndio nenhum, só vai aprender as técnicas. Treine, simule e se prepare. Fala para o seu irmão: treine, simule e se prepare. Foi o que o bombeiro falou para esse menino que acabou de chegar no bombeiro. O jovem treinava todos os dias, corria, subia escadas, carregava mangueiras, respirava pelo cilindro, mas tudo isso era uma simulação. No fundo, ele ainda não se via como bombeiro de verdade. Ele não se via como bombeiro de verdade. Até que numa madrugada, um incêndio real começou em um prédio da cidade. O alarme começou a tocar, o rádio chamou e o comandante gritou: agora não é mais treinamento, é chamado. Eu vou repetir. O alarme tocou, o rádio chamou e o comandante gritou: agora não é mais treinamento, é chamado. Você foi preparado para isso. O comandante disse para ele. Mas chegou a hora de viver o que já é. Naquele momento o jovem percebeu: cada corrida, cada peso, cada exercício não era apenas ensaio, já faziam parte do seu chamado. Ele não estava em treinamento, ele já era bombeiro desde o dia em que recebeu o uniforme. Tem alguém entendendo aqui? Em nome de Jesus. Você recebeu vestes novas desde o dia que você abriu o coração a Jesus. O Senhor já te chamou, é um chamado para viver o hoje e não o futuro. Tem alguém comigo em nome de Jesus? Quando Davi matou o leão e o urso, não era simulação. Sabe o que era? Era o chamado. Quando você enfrenta lutas no campo da vida, não é ensaio. Fala para ele aí: não é ensaio, já é a missão. Tem alguém entendendo isso aqui em nome de Jesus? Já é a missão. Deus não te dá a palavra para você treinar. Você não está entendendo em nome de Jesus. Deus não libera a palavra para você treinar, Ele te dá a palavra para você viver. Para viver. O chamado não começa quando você chega ao trono. O chamado começa quando o alarme toca, o céu toca e Deus diz: é agora, é você. Você está pronto, eu te chamei. É agora, em nome de Jesus. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado aí, começa a orar por ela. Vamos louvar o Senhor. É agora, o Senhor te chamou para agora. Ora para essa pessoa que está do seu lado. Começa a dizer para ela: você é um governador. Deus levanta essa pessoa como um governador, como um rei, uma rainha. Nós somos chamados para reinar, embaixadores de Cristo, povo eleito, sacerdócio real, povo adquirido do Senhor, perdendo tudo por amor e com alegria. O dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele.
tua recompensa, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. O dono dos meus dias é Ele, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. O dono dos meus dias